Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, nós estaremos lendo a partir do versículo 16. Diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão, a minha recompensa? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção sobre a mensagem dessa noite, sobre a exposição da Tua palavra. Pedimos que, Senhor, ó Deus, toque em nosso coração, faça algo novo em nós. Não nos deixe, ó Deus, virmos a mais uma reunião, a mais um culto, e saímos daqui da forma que entramos, sem propósito, sem direção. Senhor, nos ajuda, porque nós somos duros de coração, somos tardios para Te obedecer. Mas se o Teu Espírito, ó Deus, operar em nós, nós então nos submeteremos à Tua voz e faremos a Tua vontade e não a nossa. Sabemos que vivemos um mundo passageiro, um mundo de ilusões. Por isso, ó Deus, não nos deixe, ó Deus, nós nos perdemos nessa ilusão, mas foca os nossos olhos em Ti, na eternidade, na salvação de almas, pois foi para isso que o Senhor, ó Deus, escolheu a Tua igreja e a deixou neste mundo, para que pecadores possam ouvir o Teu Evangelho e serem salvos. Por isso, Deus, nos ajude a compreender a mensagem e a nós cremos na Tua mensagem e colocarmos a Tua mensagem em prática.
É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então a mensagem dessa noite, o sermão dessa noite é o Evangelho e o evangelismo. Estarei dando continuidade de onde nós paramos no culto, quando nós estamos fazendo a exposição de 1 Coríntios capítulo 9, e nós encerraremos o capítulo 9 hoje. E o que vai tratar nessa parte em que nós estaremos meditando? Vai tratar sobre aquilo que é mais importante para a igreja, a missão da igreja, a pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem central da Bíblia. É como se nós pegássemos o livro de Gênesis a Apocalipse, pegássemos duas lanternas e colocássemos de Gênesis e Apocalipse e apontássemos as duas lanternas como um foco. E o foco central de toda a Bíblia seria o Evangelho de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Jesus diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. De uma maneira ordinária, uma pessoa, ela só pode ser salva se ela ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. É isso que as Escrituras nos ensinam. Que para uma pessoa ser salva de uma maneira comum, ordinária, ela só pode ser salva mediante a mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para salvar homens pecadores. Jesus, quando ele ressuscita, ele envia os seus discípulos a pregarem o Evangelho por todo mundo. Porque ele sabia que a única forma das pessoas serem salvas seria por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. Então, ao fazermos uma reflexão sobre isso, que uma pessoa só pode ser salva ouvindo o Evangelho, logo nós vemos a importância do Evangelho e a necessidade e a responsabilidade que nós temos hoje de compartilharmos o Evangelho com as outras pessoas. Paulo diz, como eles vão conhecer a Deus? Como eles vão serem salvos? Se eles não ouvirem o Evangelho, se eles não ouvirem a pregação, como eles podem ser salvos? Não poderão. Por isso que uma pessoa, para ser salva, ela precisa de ouvir o Evangelho. E nós conhecemos o Evangelho. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. A nossa população global, ela vai atingir aproximadamente, hoje, em torno de 8 bilhões de pessoas. Cerca de 1/3 do mundo não tem acesso ao Evangelho. Segundo o Josua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados, 3,39 bilhões de pessoas desconhecem Jesus, o que representa 42% da população mundial. Atualmente, existem cerca de 17.443 grupos de pessoas ao redor do mundo sem acesso ao Evangelho. 42% da nossa população mundial nunca ouviram o Evangelho, não sabem quem é Jesus Cristo. O nosso país, apesar de ser cristão em sua maioria, a maior parte das pessoas que vivem em nosso país também desconhecem o Evangelho. E o que é o Evangelho? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, nós até nas entrevistas de membresia perguntamos, você entende o Evangelho? O que é o Evangelho? Me explica o Evangelho. E o que
é o Evangelho? Que mensagem é essa que é tão importante para a igreja? O Evangelho, ele vai tratar sobre 3 assuntos: a criação, a queda do homem e a redenção do homem. Então, quando nós vamos ministrar o Evangelho, presta bem atenção, porque nós precisamos anunciar o Evangelho. E eu vou estar agora ensinando para vocês o que é o Evangelho. A mensagem que nós devemos anunciar. Então, o que é o Evangelho? Quando nós vamos pregar, evangelizar uma pessoa, nós devemos evangelizar ela por meio do Evangelho. Essa é a mensagem da evangelização. Você pode falar muitas coisas para uma pessoa, mas se você não falar essa mensagem, você apenas conversou sobre religião e não evangelizou. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho ele vai iniciar com a criação. Quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, como diz lá em Gênesis 1:31, Deus diz assim: e viu Deus que tudo que ele fizera era muito bom. Então, tudo o que Deus fez, a criação de Deus, todas as coisas, quando Deus criou, foi algo muito bom. Deus criou o mundo, o homem, toda a criação como algo muito bom. Mas o que acontece após a criação? O homem, ele se rebela contra Deus. E ele desobedece à lei de Deus. Ele come do fruto proibido. E ele então peca contra Deus. E ele é expulso do paraíso. Por isso que em Adão, todos os homens são pecadores. Porque todos nós, toda a humanidade, é descendente de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais. No momento em que eles pecaram, que eles foram expulsos do paraíso, eles, como representantes nossos, em Adão, todos nós então nos tornamos pecadores. Então, essa começa com essa mensagem: Deus fez tudo bom, mas o homem se rebelou contra Deus, pecou, e o pecado agora alcançou toda a humanidade. E como o salário do pecado é a morte, todos os homens estão debaixo da ira e da condenação eterna, porque todos pecaram. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho são as boas novas. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia, ela precede a má notícia. Então, quando nós evangelizamos uma pessoa, nós começamos ensinando a ela o que Deus fez, a criação, e a má notícia, que todos pecaram, que todos os homens comparecerão diante do julgamento de Deus. E por serem pecadores, eles merecem a condenação, porque Deus é justo. Então, todos os homens são pecadores, e todos estão debaixo do juízo e da ira de Deus. E a boa notícia, então, o Evangelho, as boas novas, significa, então, que Deus, em seu amor e em sua misericórdia, Ele envia o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus, sendo Deus, Ele se faz homem como um de nós. Diferente de Adão, Jesus obedece agora todas as leis e vive uma vida perfeita. E Ele, então, na cruz, Ele morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício pelos pecados. E agora todos os homens que se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua fé em Jesus, serão salvos. Então, isso é o Evangelho. Então, quando nós perguntamos, me explique o Evangelho, significa
Deus fez tudo bom, o homem se rebelou e pecou contra Deus, agora todos os homens estão condenados, e a única forma de serem salvos é por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Por isso agora é ordenado a todos os homens que se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo, para que então possam ser salvos. Então essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho. É nós falarmos para as pessoas que todas elas são pecadoras. Apesar de Deus ter feito tudo bom, mas o homem, ele fez tudo que era mal. E por causa disso, todos estão condenados. Então, ao evangelizarmos uma pessoa, nós devemos mostrar a ela e levar a ela a consciência dos seus pecados. Que ela tem pecado, que ela é pecadora, que ela quebrou todas as leis de Deus, que ela já nasceu em pecado. E que ela só pode então ser salva mediante a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Não é pelas obras, boas obras, méritos ou religiosidade, mas somente pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o Evangelho. E é exatamente isso que Paulo estava falando, quando ele fala no versículo 16. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque o Evangelho é a respeito de Cristo. Pois pesa sobre mim essa obrigação, porque ele foi alcançado pelo Evangelho, assim como nós. Porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não falar para as pessoas que elas estão condenadas. Olha as pessoas, meus irmãos, andando por este mundo. Todas estão debaixo da ira e da condenação de Deus. Todos são pecadores. E as pessoas vivem no mundo sem esse entendimento. Elas não têm a consciência da miséria espiritual delas. Elas não sabem que elas vão comparecer diante do tribunal de Deus. Deus vai abrir todos os livros. A nossa vida está escrita em um livro e Ele vai julgar cada um de nós, segundo estiver escrito nos livros. Imagina quando Deus abrir o livro da vida dos homens, aquilo que está em seus corações, em seus pensamentos, em seus olhares, em seus ouvidos, em seus caminhos, em tudo que fez, as suas atitudes, em tudo aquilo que se omitiu. Imagina quando Deus colocar isso diante dos olhos de todos os homens. Quando abrir esses livros, qual homem permanecerá diante do Senhor? Qual homem poderá se salvar pelas suas obras, por aquilo que fez? Imagina nós que somos cristãos, teríamos uma grande vergonha se Deus abrisse agora o livro da nossa vida diante da congregação. Imagina se Ele falasse: agora eu vou pegar o livro do Dinei, a vida do Dinei, tudo que ele fez, tudo que ele faz durante todos os dias da vida dele. E agora eu vou abrir diante da congregação e vou colocar neste telão tudo que está no coração, na mente, nos pensamentos, no caminho, na vida, nas atitudes dele. Eu creio que ele iria fugir deste lugar como todos nós. Por quê? Porque todos nós somos maus e pecadores. E assim é toda a humanidade. Um pecado de comer um fruto fez Deus expulsar Adão e Eva do paraíso para sempre. Agora imagina os nossos pecados, a nossa maldade, os nossos pensamentos, os nossos olhares, a nossa cobiça, a nossa desobediência. Adoramos outros deuses, nos curvamos a outros deuses, não amamos Deus de todo o coração, desonramos a Deus, não guardamos o dia do Senhor de forma correta, não obedecemos os nossos pais. Nós odiamos os irmãos, somos assassinos. Cobiçamos o que o outro tem. Mentimos. Falamos mal. E diante de Deus, todos então estão condenados. Porque todos são pecadores. E isso é o Evangelho. Mas as pessoas, elas não têm consciência da maldade que elas têm. Porque elas analisam a vida delas
a partir da pessoa que está ao lado dela. Então elas falam assim: não, eu sei que eu tenho pecado, mas eu sou melhor do que o outro. Eu não sou tão mal como aquele político, aquele presidente, aquela pessoa. Mas diante de Deus, todos nós somos terrivelmente pecadores. E isso é o Evangelho. Mostrar para as pessoas que elas são más e pecadoras, que não há chances para nenhuma delas diante de Deus de serem salvas, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode salvar os pecadores. Isso é o Evangelho. Isso é evangelizar. É isso que Paulo, ele tanto fala, como ele diz agora no versículo 17. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão, a recompensa. Mas se sou constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro, de mordomo, que me está confiada. Neste caso, qual é a minha recompensa? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. O foco do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho, era evangelizar as pessoas, era contar essa história para o maior número de pessoas possíveis. Então, quando nós falamos sobre evangelização, nós estamos falando sobre ensinar às pessoas essa mensagem. De contar essa história, como nós até cantamos, conta essa história. É contar, o Evangelho é uma história que deve ser contada, compartilhada com as outras pessoas. E essa história é que Deus, Ele há de condenar todos os pecadores, todos os homens, porque todos pecaram. Mas aquele que crer em Jesus Cristo será salvo, colocando a sua fé e se arrependendo dos seus pecados. Então, isso é o Evangelho. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu preciso de falar para ela, ensinar a ela que ela é pecadora. Tenho que levar essa consciência a ela. Porque se eu falar somente que Deus a ama, que Deus é bom, que Deus tem um propósito, isso não é o Evangelho, isso é parte do Evangelho. O Evangelho tem que ser falado de uma forma completa, mostrando para a pessoa os seus pecados, mostrando para ela que ela está debaixo da ira e da condenação de Deus, porque Deus vai punir pecadores, e que somente então Jesus poderá salvar a alma dela eternamente. Os dias dela estão passando e ela precisa crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e colocar a fé nele. Então, isso é o Evangelho. Isso é evangelizar. Então, quando eu sei que eu evangelizei uma pessoa? Quando eu expliquei para ela a mensagem do Evangelho. E é isso o que Paulo ele prioriza na vida dele, o Evangelho. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, Paulo dizendo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sendo livre de todos. Quando Deus chamou Paulo pelo seu Evangelho, ele então já não estava mais debaixo do jugo da lei, nem da condenação do pecado. Antes, Paulo ele tinha as escamas nos olhos, ele não tinha um entendimento do Evangelho. Ele era religioso, acreditava em Deus, mas ele não entendia o Evangelho. Quando Jesus alcança o apóstolo Paulo, o que acontece? Os olhos de Paulo se abrem para o Evangelho. Então, Paulo agora, ele se torna livre de todos.
Ele já não está mais subjugado aos rituais cerimoniais da lei de Moisés, nem mais a condenação do pecado dos ímpios. Ele tinha um entendimento que as obras da lei não podiam mais o salvar, e que os ídolos dos gentios nada eram. Mas ele estava disposto a abrir mão de sua liberdade para ganhar o maior número de pessoas possíveis. A mensagem do Evangelho não deve ser negociada, mas é preciso de sabedoria para anunciá-la. Ao exemplo de Paulo. Paulo, ele, ao se converter, ao entender, ao compreender o Evangelho, antes ele era judeu. Ele seguia os rituais judaicos. Mas ao se converter, ele entendeu que aqueles rituais cerimoniais, civis, todos se cumpriram em Cristo. Então, Paulo, a partir do momento em que ele se converte, ele entende que aquela dieta alimentar dos judeus nada era deixar de comer alguns tipos de carne, mas para nada servia aquilo. Mas Paulo, então, não entendia que ele poderia comer qualquer tipo de carne, comer carne de porco, algo que os judeus não poderiam. Mas os judeus que ainda não eram convertidos, eles mantinham ainda a dieta restrita a certas carnes. E Paulo, para anunciar o Evangelho, Paulo renuncia à sua liberdade para seguir a dieta dos judeus, para poder pregar o Evangelho a eles, mostrando para nós que a mensagem do Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade em Cristo. Por isso que ele fala, eu sou livre de todos, mas eu agora me faço escravo de todos, para eu poder ganhar o maior número de almas possíveis, pregar para o maior número de pessoas possível. É isso que Paulo ele vai começar a nos mostrar, que ele não precisava se abster de comer nenhum tipo de carne. Mas para ele pregar para o grupo dos judeus, o que ele fez? Ele renuncia à sua liberdade para poder estar lá no meio deles para anunciar o Evangelho. Ele tinha o intuito de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Paulo ele estava disposto a abrir mão dos seus direitos e liberdades, caso o exercício de qualquer desses privilégios pudesse causar empecilho ou obstáculo à pregação do Evangelho, ou tornar as pessoas menos dispostas a acreditar em sua mensagem. Então Paulo, se ele chegasse no meio dos judeus, comendo carne de porco, os judeus não iam querer ouvir o que Paulo tinha para ensinar. Aquilo se tornaria o que? Um empecilho, um obstáculo ao Evangelho. E muitas pessoas não estariam mais dispostas a ouvir o que Paulo tinha para ensinar. Por causa disso, Paulo ele renuncia à sua liberdade. E ele então se torna escravo daquelas pessoas, para que ele pudesse então pregar o Evangelho para o maior número de pessoas. Quando aqui diz a fim de ganhar, a palavra ganhar no grego significa conquistá-los para o reino de Deus, ganhar alguém para a fé em Cristo. Ele fazia de tudo para anunciar o Evangelho ao maior número de pessoas possível, com o fim delas serem salvas. É isso que ele fazia. Esse era o intuito dele, anunciar o Evangelho. Versículo 20. Paulo ele diz que ele procede para com os judeus como judeu. O que ele quer nos ensinar? Que quando ele pregava aos judeus,
Paulo, ele procedia de acordo com os regulamentos cerimoniais do Antigo Testamento. E desse modo, do ponto de vista das aparências, ele se parecia com alguém que vivia debaixo da condenação da lei. Paulo, ele acomodava o seu comportamento às interpretações judaicas da lei, mas ele não aceitava as perspectivas teológicas do judaísmo. Comer carne de porco ou deixar de comer carne de porco não mudaria em nada. Não pecaria e nem deixaria de pecar. Então, aquilo que ele não contrariaria em pecado a palavra de Deus, ele então se submetia e se acomodava entre eles, para que ele pudesse então pregar o evangelho entre aquelas pessoas, ministrar àquele grupo de pessoas o evangelho, a mensagem do evangelho. Então, Paulo, ele tinha essa sabedoria para saber lidar com cada tipo de pessoa, cada tipo de grupos de pessoa. Porque ele sabia que quem convenceria as pessoas era Deus. Não somos nós quem convencemos. Nós apenas anunciamos o Evangelho. Nós apenas proclamamos a história do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Mas quem faz a obra de convencimento é Deus. É Ele quem salvará os pecadores. Mas a nossa missão é ir até os pecadores e anunciar o Evangelho a toda criatura. A igreja, ela não pode se fechar em um salão, em um grupo de pessoas, porque o nosso chamado é muito além disso. É irmos até toda criatura, é irmos até lá fora, nas pessoas, e anunciarmos o Evangelho para eles, falarmos o Evangelho, falarmos essa mensagem, que eles estão vivendo em pecado, que eles são pecadores, que eles estão debaixo do julgamento e juízo de Deus, e serão condenados. Mas que Jesus, por graça e de graça, oferece a todos eles a salvação. Por isso, se arrependam dos pecados e coloquem a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele acomodava a sua vida, sem pecar, aos grupos de pessoas para ele poder, então, evangelizar. Olha o que diz no versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ao sem lei, como se eu fosse, mesmo fosse. Então, quando Paulo pregava aos gentios, Paulo, ele adotava o estilo de vida deles, reconhecendo, porém, que não era livre para desobedecer a Deus. Quando, então, ele se tratava com os judeus, ele buscava obedecer leis judaicas para estar no meio dos judeus e então ter a oportunidade de pregar aos judeus, sem, contudo, aquilo ele entender que nada era mais válido. Aquelas obediências cerimoniais, guardar as festas religiosas, guardar as dietas alimentares, a circuncisão. Aquilo lá, ele sabia que aquilo lá não valia para a salvação. Então, se fizesse ou não fizesse, nada mudaria diante de Deus, porque o que importava era o anúncio do Evangelho. Mas aos sem lei, seriam aos gentios, aqueles que não conheciam a lei de Deus. Ele também ia até os gentios como se ele fosse um gentil, sem contudo desobedecer a lei de Deus, para que no meio dos gentios ele então pregasse o evangelho a eles. Imagina Paulo chegando no meio dos gentios, dos povos que não eram judeus, e ele começa a falar, não, isso eu não posso comer, não, isso eu não posso fazer, não, tem que circuncidar, não, tem que guardar aquilo, não, tem que fazer aquilo outro. O que iria acontecer? Ninguém ia querer escutar o que ele tinha para falar. Mas Paulo, ele se portava de uma maneira a qual ele se misturava entre eles, entre os gentios, sem pecar.
Ele estava lá no meio, sem pecar, para ter a oportunidade de pregar o Evangelho. No versículo 22, Paulo também diz: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Quem eram os fracos? Nós já estudamos. Os fracos eram aqueles novos convertidos que começaram a ir na igreja, os judeus que se converteram. E eles começaram a ter um pesar quando eles viam as pessoas comendo comidas sacrificadas a ídolos. Então aquilo, para os judeus novos convertidos, aquilo os escandalizava. Eles ainda eram fracos na fé. Eles ainda, algumas coisas, eles retiam ainda do seu cerimonialismo. E Paulo faz o quê? Paulo ele fala o quê anteriormente? Que se comer carne sacrificada a ídolos os escandaliza, eu não mais comerei carne. Fiz-me fraco para com os fracos. Paulo sabia que poderia comer qualquer coisa, que tudo apresentado diante de Deus, dado graça, deve ser recebido. Mas por causa dos fracos, ele se recusa a ter a sua liberdade e se torna escravo dos fracos, para ganhar os fracos para Cristo. Ele então diz no 22, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, na mente de Paulo, ele projetava a sua vida com a intenção de pregar o Evangelho para todas as pessoas, com o fim de que as pessoas pudessem ouvir a mensagem e serem salvas. Olha o que diz aí no capítulo 10, no versículo 32 e 33. Diz assim: não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, para os fracos. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, a intenção do apóstolo Paulo era que ele agisse com as pessoas com a finalidade dele ganhar o maior número de almas para Cristo. Nós precisamos de sabedoria para evangelizar todos os grupos de pessoas, de forma que nós não viemos a desobedecer a lei de Deus. Igreja, nós devemos ter cuidado para nós não nos isolarmos do mundo. As pessoas começam a ir na igreja, começam a buscar a santidade, começam a compreender a palavra, e agora elas querem se isolar do mundo. Mas nós não podemos nos isolar do mundo. Nós vivemos no mundo, e nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Olha Jesus. Jesus, ele jantou na casa de religiosos. Ele foi na casa de mestres, rabinos, para evangelizar. Ele sentou na mesa com eles para pregar o Evangelho. Jesus jantou com publicanos pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. Pecadores, foi lá jantar com ele, ao fim de pregar o Evangelho. Não foi fazer as mesmas coisas, foi para pregar o Evangelho. Jesus conversou com a mulher samaritana. Jesus andou por todos os lugares. Jesus conversou com todos os tipos de pessoas. Jesus falava mais duro com aqueles que conheciam a lei e falava mais brandos com os ignorantes. Quando vamos evangelizar uma pessoa, devemos nos colocar no lugar dela
As pessoas são cegas espirituais, assim como um dia nós fomos, e devemos usar sabedoria em cada uma das situações. É o que Paulo ele nos ensina. Ele, em cada tipo de pessoa, em cada grupo de pessoas, ao ele pregar o Evangelho, ele usava de sabedoria com o fim de ganhar aquelas almas para Cristo. No versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que Paulo ele quer nos ensinar aqui? Que nós devemos nos esforçar ao máximo para pregar o Evangelho. Assim como um atleta, ele tem um objetivo, assim a igreja também tem um objetivo, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como eles correm no estádio para levar o prêmio, assim nós também devemos nos esforçar para evangelizar as pessoas. Devemos fazer de tudo para que as pessoas conheçam o Evangelho. Se as pessoas não conhecerem o Evangelho, elas não serão salvas. Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho para uma pessoa? Quando foi a última vez que você sentou com uma pessoa, visitou uma pessoa e falou para ela o Evangelho, ensinou a ela a queda, o pecado, a condenação, mostrou para ela a cruz de Cristo, a redenção? Nós não podemos parar de correr. Nós estamos parando de correr, e Paulo fala, o atleta, ele não para de correr, ele prossegue a corrida. E a corrida nossa é o Evangelho, é pregar o Evangelho. Se nós pararmos de pregar o Evangelho, nós fracassaremos na nossa missão. Não é sobre ser salvo para nós, não é obra de salvação, é missão. Há uma missão, há uma recompensa, a qual o Senhor vai requerer de todos nós. Você conhece o Evangelho, você sabe o Evangelho, você sabe que as pessoas estão sofrendo, perecendo, sendo destruídas. E você, eu, muitas vezes temos nos calado. Até quando nós nos calaremos? Até quando nós fingiremos que nada está acontecendo? Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Estão se perdendo. E nós nos calando. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Vinte e 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nessa época, o atleta, quando ele vencia a maratona, eles recebiam aquela coroa de louro. Sabe aquela coroa que a gente vê, que tem os galhos, as folhas. E Paulo fala, olha o atleta. Tem horário para acordar, dormir, treinar, dieta alimentar, abstém das distrações. Eles fazem de tudo para ganhar uma coroa de uma planta que vai murchar e vai desfazer com o tempo. E nós? Muitas vezes estamos correndo atrás dessa mesma coroa, de coisas passageiras. Estamos fazendo a mesma coisa. O nosso foco está sendo como um atleta do mundo, em busca de uma coroa corruptível. Trabalhamos, estudamos, ganhamos dinheiro, comemos, dormimos,
e permanece somente nisso. Estamos agindo como um atleta carnal, como um ímpio, que só vê a recompensa daquele momento, correndo atrás de coisas corruptíveis, que vão se passar. Mas o que Paulo fala? Que nós não devemos correr atrás de uma coroa incorruptível. Nós devemos fazer de tudo para nós não perdermos o foco do evangelismo. Não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar a mensagem do evangelho. De pregar sobre o evangelho para todas as pessoas. Você não vai convencer as pessoas, você vai apenas falar essa mensagem. Quando você tiver a oportunidade de fazer uma visita, seja na rua, seja em qualquer local, tenha a oportunidade e fale a mensagem do evangelho. E deixe a pessoa refletir com Deus agindo na vida dela. Mas não se cale, fala. No 26, assim, corro também eu, não sem meta, assim luto eu, não como desferindo golpes ao ar. O que Paulo fala? Que o lutador, ele, na luta, ele deve fazer os seus golpes certeiros. Numa luta, ele tem que dar o golpe correto para ele vencer o inimigo. Assim, da mesma maneira, nós devemos pregar o evangelho para que a pessoa possa ser salva. É o nosso golpe de redenção na vida da pessoa, anunciar a mensagem, pregar o evangelho, para que a pessoa tenha a oportunidade de salvação, para que ela possa compreender o evangelho e ser salva por Jesus Cristo. Nós não podemos lutar sem alvos, não podemos ir até as pessoas e ficar falando, e não falar a verdade. Nós devemos falar com clareza o evangelho. Na hora que surgir a oportunidade, prega o evangelho, fala para a pessoa do evangelho. No 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que significa ser desqualificado? Que eu estou pregando uma mensagem que eu também preciso dela. Ao mesmo tempo que eu anuncio a mensagem para os homens, eu preciso de entender que eu também preciso daquela mensagem na minha vida. Então nós devemos estar dispostos tanto a anunciar ao Evangelho, quanto também a ouvir o Evangelho. Não esqueça que a mensagem também é para você. Todos precisam do Evangelho, inclusive nós. Todos nós. Então, a mensagem do Evangelho, o Evangelho, é o centro de toda a Escritura. Tudo se resume nisso. Homens pecadores, debaixo da ira e condenação de Deus, que só poderão ser salvos por meio da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Como? Crendo e se arrependendo dos seus pecados. Essa é a mensagem. Qual que é a conclusão para nós? Nós, a igreja, não tem como nós separarmos a nossa vida cristã do Evangelho e nem do evangelismo. A igreja foi chamada para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E essa é a nossa principal missão. É por isso que Deus ainda não retirou a igreja desse mundo. É porque muitas pessoas ainda serão salvas. E como serão salvas? Por meio da pregação do Evangelho. Nós precisamos que Deus nos dê coragem e oportunidades para anunciar a mensagem tão importante que é o Evangelho. Que Deus nos dê sabedoria para irmos até as pessoas, a fim de ganhar o maior número de almas entre elas para o Senhor Jesus Cristo.
por meio da pregação do Evangelho. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós, de falar a verdade para as pessoas, mas com sabedoria, com entendimento. Vou terminar com um exemplo que muitas vezes acontece comigo, quando eu vou evangelizar um local onde ainda são ímpios. Muitas vezes as pessoas chamam para a gente fazer uma visita, um aconselhamento, oração, e chegamos na casa dessa determinada pessoa, e lá está cheio de imagens, né, de tudo quanto é tipo de santo. Então, o que muitas vezes acontece? As pessoas, ao verem isso, elas ficam arrepiadas, e elas querem, não, você tem que tirar, é demônio, é mal, é não sei o que lá. Nessa crendice que nós vivemos, né, do evangelicalismo aqui no Brasil, então as pessoas veem aquilo, e aquilo há um grande repúdio, e ao invés de ela pregar o evangelho, ela fica atrás de demônios, expulsar demônio, quebrar a imagem, quebrar a maldição e tudo mais. Mas Paulo, olha que interessante, quando Paulo ele chega lá em Atenas, ele observa que em cada canto da cidade havia um templo. Era o local onde havia mais templos em todo o Império Romano. Era lá em Atenas. O segundo era em Corinto, mas o primeiro era em Atenas. Onde tinha mais templos, onde tinha mais altares, onde havia mais deuses. Ele olhava, Paulo fala que em cada canto da cidade tinha um altar para um Deus. Era cheio de deuses. Mas Paulo ele vai usar essa oportunidade para pregar o Evangelho. E ele andando pela cidade, ele vê o quê? Que havia um altar vazio. E estava escrito naquele altar, ao Deus desconhecido. Então Paulo ele fala, pronto, eu quero anunciar a vocês quem é esse Deus que vocês ainda não conhecem. Ele usa o momento da idolatria para ele agora anunciar aquele Deus desconhecido. E ele vai dizer, esse Deus que vocês não conhecem, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por Ele. Nele nós existimos, respiramos e vivemos. E ele então anuncia Jesus Cristo para todas aquelas pessoas. Ele usa o momento, a oportunidade da idolatria para anunciar Cristo para as pessoas. E ele termina falando, agora que vocês sabem que esse Deus é o Criador, agora é ordenado que vocês se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Aí diz que muitos ficaram bravos e não quiseram acreditar. Mas outros, alguns, falaram para Paulo, nós acreditamos, continua pregando para nós. E Paulo depois voltou a pregar. Alguns foram alcançados, muitos rejeitaram. Mas ele usa a idolatria para isso. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós chegamos em um lugar onde é cheio de imagens. E a pessoa vai conversando, falando. Na hora que chega o momento de pregar o Evangelho, o que eu faço? Eu falo para ela, olha, eu percebi que a senhora é muito religiosa. A senhora acredita em Deus, olha aqui o tanto de imagem. Eu vejo que a senhora tem muita fé. E aí eu mostro para ela, está vendo aquela cruz com Jesus que a senhora tem ali? A senhora sabe o que significa aquela cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Aí é o momento em que prega o Evangelho. Usar com sabedoria. Eu não vou na casa da pessoa para quebrar a imagem de escultura. A gente sabe que imagem não é nada. Aquilo é apenas imaginação do povo. Eu não vou lá para ficar com crendice de amarrar demônio e nem de quebrar a maldição. Ir lá para falar sobre o Evangelho. Então você vê a oportunidade e fala, está vendo aquele homem naquela cruz? Ele foi naquela cruz por causa dos teus pecados. Sabe isso que a senhora está vivendo? É resultado dos nossos pecados. Esse mal, essa doença, essa destruição na família, isso tudo é porque todos os homens pecaram. E todos então precisam de Deus. E Jesus naquela cruz, Ele é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Por isso hoje, é um chamado para você se arrepender dos teus pecados.
e colocar agora a tua fé nele e somente nele. Pronto. Olha que interessante, você usa as oportunidades com sabedoria, sem desprezar a pessoa, sem desrespeitar a pessoa, mas prega o evangelho, anuncia de uma forma clara. E ora, Senhor, se ela pertencer a Ti, que o Senhor possa agora abrir os olhos dela diante do evangelho, porque a mensagem foi pregada, foi chamada ao arrependimento, Cristo foi exaltado aqui. Pronto, e entrega aquela vida, aquela família, aquela pessoa para o Senhor. Se o Senhor for salvar, aquelas palavras mudarão a vida dela. Caso contrário, será apenas para a condenação eterna dela. Mas é isso que Paulo diz para nós. Usar as oportunidades. Está lá no meio da idolatria, prega para eles, mostra para eles, fala sobre Cristo para eles. Está no meio lá dos religiosos que tentam se salvar pelas obras, está lá no meio, fala para eles que obras não salvarão, somente Cristo pode salvar. É necessário nós usarmos essa sabedoria, esse entendimento, para podermos alcançar todos os tipos de pessoas. Então nós vamos acabar nós mesmos ficando sozinhos. E o que nós vemos na Bíblia não é isso. Os profetas do Antigo Testamento iam a todas as pessoas. Nós vemos os apóstolos indo a todos os lugares, a todas as nações. Nós vemos Jesus indo a todas as pessoas também. E assim é a igreja. Nós não vamos para pecar, nós não vamos para fazer igual. Pelo contrário, vamos para chamar eles ao arrependimento dos pecados. E usamos de sabedoria ao estarmos no meio deles, não para praticar as mesmas coisas, mas para mostrar que há uma luz, há uma diferença, e que a verdade os libertará. E é isso que nós precisamos, como Paulo aqui nos ensina, pregar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, não nos calemos diante do Evangelho. Se você conhece alguém que não conhece o Evangelho, um amigo seu, do trabalho, da sua família, do seu vizinho, alguém que você conhece, faça uma visita para ele, vai lá tomar um café e entra nesse assunto, para que eles possam então receber, crer e entender no Evangelho, a fim de serem salvos. Mostra para eles o que é o Evangelho, coloca o Evangelho diante dos olhos deles, para que Deus possa operar a salvação e eles serem salvos. Essa é a mensagem central da Bíblia. Vamos orar então.